Bom estar aqui, graças a Deus. Hoje à tarde eu comentei com alguns irmãos que aqui estavam, falei sobre a questão da natureza da igreja. A gente precisa conhecer a natureza da igreja para nós, como igreja, fazer a vontade do Senhor. E eu gostaria de continuar falando desse mesmo tema hoje à noite, mas eu vou precisar que você abra sua Bíblia, tá? Vou precisar. Eu tenho comentado com os irmãos e nos lugares onde eu vou sobre quais os motivos pelos quais a gente participa de uma reunião. Você já parou para pensar nisso? Não? Por que você participa de uma reunião? É verdade que tem um movimento aí no mundo que nasceu principalmente na Europa, é um movimento que chama os desigrejados. Não sei se você ouviu falar desse grupo, mas se você não ouviu falar, você viu os efeitos dele. Esse grupo ensina que a gente não precisa do restante dos irmãos, que a gente sozinho já é igreja, então eu me basto. Isso é uma mentira assim de Satanás. Eu vou citar só um versículo, só um. Eu poderia tomar um tempo aqui, mas não é o assunto, então vou citar só um versículo para a gente perceber como esse pensamento que está aí no mundo, como ele é mentiroso e diabólico. A palavra diz: se nós andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Ora, como é que eu posso ter comunhão uns com os outros sem estar com os outros? Então, quando eu ando na luz, naquilo que Deus revela, a primeira coisa que acontece, eu ando em comunhão com os irmãos. O que é ter comunhão? É fazer comum alguma coisa que era só de um, fazer comum de dois ou mais alguma coisa que era só de uma pessoa. Por exemplo, esse copo de água parece que foi colocado aqui para mim, mas eu posso repartir com vocês e fazer ele comum de todos nós. Então nós passamos a ter comunhão na água. É quando a gente reparte. Então, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E que mais que diz o texto? E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, quando é que o sangue de Jesus nos purifica do pecado? Na comunhão dos santos. Amém? Então, não aceita nenhuma sugestão de que você não precisa da igreja. Você precisa da igreja, eu preciso da igreja. Eu não estou me referindo ao prédio, eu me refiro a pessoas com as quais eu tenho compromisso. Amém? Então, uma razão pela qual você vem numa reunião dessa, que eu considero como a primeira razão, é adorar a Deus. Amém? Você veio aqui para adorar a Deus. Você não veio buscar nada, você não veio pedir nada, você não veio resgatar nada, você veio aqui para adorar ao Senhor. Amém? E quando a gente se junta para adorar a Deus, Deus está no meio desse povo. Porque o Senhor habita entre os louvores do seu povo. Esse é o primeiro motivo. Quando você sair de casa, você sai assim: vou adorar a Deus. Amém? Vou prestar um culto ao Senhor. Ah, mas está muito frio. Por isso que é culto. Porque culto significa sacrifício. Se não tem nenhum sacrifício, não é culto. Me compreende, não? Se não tem nenhum sacrifício, não é culto. Então, culto na Bíblia sempre tinha sacrifício. Você veio para sacrificar alguma coisa ao Senhor. E, de preferência, a sua vida. Você dá a sua vida. O segundo motivo pelo qual nós nos reunimos é para nós nos alegrarmos e nos animarmos mutuamente. Hebreus diz, amados, que nós devemos admoestar uns aos outros ao amor, às boas obras e a congregar. Então, quando eu estou com os irmãos, eu sou animado. Eu sou desafiado a ser uma pessoa melhor. Eu sou desafiado a ser um discípulo melhor de Cristo, quando eu estou com os irmãos. Amém, amados? Esse ambiente de igreja renova a gente. Eu já passei por muita situação em que eu estou muito cansado, mas quando chega nesse ambiente de igreja, nesse tempo de adoração, Deus renova as minhas forças.
E olha que eu estou com mais de 20 anos. Um pouco mais. Dobra, você vai quase chegar lá, né? Eu preciso dos irmãos. Então, quando você se sentir assim em casa desanimado, abatido, chateado, que mais? Baixo astral, que mais? Triste, borocochô, já que falar difícil, macambúzio, sorumbático, ensimesmado, já que falar difícil, né? Quando você estiver assim, normalmente vem um pensamento: hoje eu não vou, pois é esse dia que você tem que vir. É esse dia. Hoje estou desanimado, então eu vou lá para me animar. Hoje estou cansado, vou lá para descansar. Amém? Estou chateado, hoje eu vou lá para me alegrar com meus irmãos. Então, o primeiro motivo, adorar a Deus. Segundo motivo, ser renovado na nossa força junto com os irmãos. E o terceiro motivo, para receber instrução. Aqui você recebe instrução. Não é instrução para ficar aqui, é instrução para trabalhar fora, para levar o evangelho, para aprender a discipular. Então aqui a gente recebe instrução. Então eu quero incentivar você. Quando você vai para a sala de aula, o que você leva para a sala de aula? Caderno, lápis, ou caneta, os livros. Então, quando você vier para uma reunião, traz material para você anotar. Não confia na sua cabeça, não. Confia na sua cabeça, não. Quem trabalha na área de informática poderia me dar uma informação? Quantas mensagens corre por dia na internet? Quem pode me dar essa informação? Eu sabia disso há uns 4 anos atrás, que eram alguns bilhões de informação. Quantas dessas você guarda? Nós vivemos hoje num século de um negócio que um psicólogo chama síndrome do pensamento acelerado. A gente pensa em 1000 coisas ao mesmo tempo. É por isso que você sai da cozinha para ir no quarto buscar alguma coisa e você não sabe o que você vai fazer. Não é por causa da idade, não. É porque a gente hoje pensa em muita coisa e não fixa em nada. Agora, um conselho que a gente recebeu uns dias atrás lá em Jundiaí é que quando você chega numa certa idade e for ter que descer uma escada ou subir uma escada, sobe de vez, não para no meio, porque depois você vai esquecer se estava subindo ou descendo. Entendeu? Não para no meio, não. Porque a gente está vivendo esse tempo de muita informação. E o interessante é que nós nunca fomos tão pouco informados como agora. Quanta coisa que passa e não fica. Por isso que as escolas exigem que a gente tenha caderno, lápis, livro para anotar. Tá bem? Então, quem não trouxe hoje está perdoado, mas não está perdoado para a próxima. Esse perdão de hoje não vale para a próxima reunião, tá bom? Esse perdão tem validade só para hoje. Gastou esse perdão, não vale para a próxima reunião. Tá bom? Muito bem. Falando da natureza da igreja, eu queria que você lesse comigo um texto que está em Atos 26. A história contada aqui em Atos 26, mais precisamente a partir do versículo 16, essa história ela é contada no livro dos Atos 3 vezes. Ela é contada aqui no versículo 26, capítulo 26, ela é contada no capítulo 22, e ela é contada no capítulo 9. Que história é contada nessas 3 porções? A história da conversão de Saulo. E o interessante é que o primeiro momento, quando Lucas conta a conversão de Paulo, lá no capítulo 9, ele dá alguns detalhes. Depois o próprio Lucas, repetindo o que Paulo falou, ele conta outros detalhes. E aqui no 26, ele abre mais a informação. Correto? Então Paulo aqui, ele conta como foi a conversão, e ele dá detalhes que não aparecem em outras narrativas. Então, quando você lê essas 3 porções, você tem uma visão mais completa de como foi a conversão de Paulo. Eu não vou parar na conversão dele, porque o texto é grande, mas eu quero parar aqui nos versículos
17 em diante, aliás, 18 em diante, que tem um chamado de Deus para Paulo. E diz que Deus livrou Paulo do povo e dos gentios, para quem agora Deus está enviando, e diz, para lhes abrires os olhos e das trevas os converterdes à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Eu vou ler de novo, tá bom? Para a gente fixar a ideia. Paulo está falando o que Deus queria que ele fizesse. Isso aqui é uma resposta que Deus dá a Paulo, que está lá no primeiro registro, quando ele diz, Senhor, o que queres que eu faça? Lembra daquele momento? Essa pergunta não está mais aqui, mas já está a resposta. Já está a resposta. E o interessante que quando Paulo pergunta, o que o Senhor quer que eu faça? Deus diz assim, entra na cidade que lá te dirão o que convém fazer. Você lembra da história de Paulo? Lembra? Está clara? Está fresca na cabeça aí? Paulo se converteu, caiu no caminho de Damasco. A palavra não fala que se ele caiu de um cavalo, de um camelo, de um jumento, só diz que ele caiu, correto? Ele fica cego, ele pergunta a Deus, ele ouve uma voz, a voz qual é? É uma pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Paulo responde com uma pergunta, quem és tu, Senhor? Aí Deus fala, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele pergunta, o que queres tu que eu faça? Aí Deus fala com ele, vai e entra na cidade, que lá te dirão o que convém fazer. Interessante, aqui é só uma notinha de rodapé, que Deus não fala a ele o que ele tinha que fazer. Deus fala para Ananias e fala para a igreja. Ou seja, se você quiser saber o que você deve fazer na igreja, pergunta para os irmãos. São os irmãos que vão dizer quem eu sou. Paulo, depois, escrevendo para os filipenses, ele diz, eu, Paulo, apóstolo, segundo a fé dos santos. São os santos que têm fé naquilo que eu sou. Porque se os santos não acreditarem naquilo que eu sou, eu não sou. Porque os irmãos não me recebem. Estão me compreendendo, amados? Então, o que eu sou vem muito pela revelação que Deus dá aos meus irmãos. Então, mais um motivo para a gente não se apartar dos irmãos, porque são os irmãos que vão dizer o que eu devo fazer. Amém? Se você não sabe o que fazer, pergunta. Tá bom? Normalmente o homem não gosta de perguntar. Algumas mulheres dizem que Moisés ficou 40 anos no deserto porque era homem e não gostava de pedir informação. Que se perguntasse, já diziam para ele, com 15 dias ele estava lá. Mas como homem não pergunta, não faz pedir informação nenhuma, né? Está perdido. Você não vai perguntar a ninguém, não, bem, não vou perguntar, eu sei onde eu estou. Pois é, mas não foi isso com Moisés, não. São algumas mulheres maldosas que falam isso. E aí o texto diz que Deus fala com ele, que ele seria um vaso nas mãos dele para abrir os olhos dos gentios, para converter os gentios à luz, tirar do poder de Satanás para o poder de Deus, a fim de que recebessem remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então aqui esse texto está dizendo o que Paulo iria fazer. Amém? Está claro? E aí eu quero que você veja como é que Paulo fecha esse pensamento no versículo 19. Por isso, ó rei Agripa, não fui, estão comigo ainda? Não fui, fala aí, desobediente à visão, a visão celestial. O que é uma visão? O que é uma visão? Hã? Isso, excelente. Uma visão pode ser um quadro que Deus lhe mostra em um determinado momento sobre uma situação. A gente está orando aqui, daqui a pouco alguém tem uma visão na sua mente, vê um quadro a respeito de um tema. Isso é visão. Mas aqui nesse caso não é esse tipo. No caso aqui está falando da vida dele, o que ele ia ser. Estão me compreendendo, amados?
Então ele fala: eu não fui desobediente à visão. Qual visão? O que Deus tinha para ele. E ele anda nisso. Mais tarde ele diz, lá em Gálatas capítulo 1, que quando Deus fala com ele sobre isso, ele não consulta carne nem sangue, mas ele vai para os lugares, prega o evangelho, os lugares para onde Deus tinha mandado. No capítulo 2, diz assim: passados 14 anos, por uma visão, eu voltei a Jerusalém para apresentar o que eu pregava, para que não sucedesse que eu tivesse corrido em vão. Ou seja, ele vai prestar relatório pedindo a autorização da igreja para continuar fazendo o que estava fazendo. Então Paulo precisava de autorização. E os irmãos, olhando para ele, reconheceu que ele era um homem de Deus, que ele tinha visão. Amém? Então, nesse caso, o que é visão? É uma palavra que Deus nos dá a respeito de quem somos e a respeito do que nós devemos fazer. Quer que eu repita? Não. Visão é uma palavra que Deus nos dá a respeito do que nós somos e do que nós devemos fazer. E aí, nesse caso, a gente diz assim: eu não fui desobediente à visão. Toda a minha vida eu andei em cima do que Deus falou que eu sou e do que Deus falou para eu fazer. Amém? O meu sonho, não vou falar sonho de consumo, porque não é de consumo, mas o meu sonho de vida é terminar a minha carreira, completando a carreira que Deus tem me dado e cumprir totalmente. Como diz o Abineri, um dos nossos pastores, ele diz: eu quero morrer de pé. Eu não quero morrer na cama, eu quero morrer trabalhando. Aliás, só dizer para vocês, falando em termos de estatística, que nós temos um estatístico, que segundo as estatísticas, a cama é o lugar mais perigoso para o ser humano. Porque a maior parte das pessoas morre em cama. Não fica muito na cama não, que é um lugar muito perigoso. Tá? Dorme só o necessário e levanta logo, porque aquele lugar mata a gente. Tá bom? Então não fica muito na cama não. Não dá para dormir mais? Levanta e vai trabalhar, tá? Se ficar lá, a cama vai comer você. É o bicho papão. Eu não fui desobediente à visão. Olhando para a sua vida, olhando para a minha vida, vamos dizer que cheguei no final, estou prestando o último relatório para Deus. Eu digo: Senhor, eu não fui desobediente à visão. O que o Senhor me mandou fazer, eu fiz. Podemos falar isso, amados? Você vai dizer: não, Jamil, você pode falar, você está com 70, eu não posso falar ainda porque eu estou com 15. Meu amado, quando a senha vem para te chamar, ele não vai perguntar a sua idade. Você sabe disso, não? Você sabe que a senha está distribuída já, né? Qualquer hora o seu número é chamado. E não importa a sua idade. Deus chamou, você vai. Nenhum amém? Paulo não falou que a morte é lucro para ele? Quem está querendo lucrar aqui? Então, o que Deus falou a seu respeito? O que Deus falou a seu respeito? Quem é você? E o que você faz? Uma pergunta. E eu não preciso dessa resposta, mas você precisa. Quem é você? E o que Deus quer que você faça? Bom, talvez você esteja inibido, ou tímido, ou impactado, mas eu vou ler 2 textos que vai lhe responder o que eu estou perguntando. Tá? Se você veio hoje aqui com dúvida sobre o seu ministério, sobre quem é você e o que você deve fazer, você vai sair daqui hoje consciente de quem é você e o que você deve fazer. Amém? Você quer isso? Não? Então abra comigo 1 Pedro capítulo 2. Primeira carta de Pedro,
versículo 2. Capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 4. 1 Pedro 2, versículo 4. Posso ler? Chegando-vos para ele a pedra que vive. Quem é a pedra que vive? Jesus Cristo. Rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aí a gente entra na jogada. Deus põe a gente na jogada. Ele diz: também vós mesmos como pedras que vivem. O que Jesus é, amado? Pedra viva. E o que é que nós somos? Pedras vivas. Então nós temos a mesma natureza de Jesus Cristo. Nós somos pedrinhas da rocha. Nós somos parte dessa grande rocha. Temos a mesma natureza do Senhor Jesus. Como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para. Esse para fala de destino. Esse para fala de objetivo. Este para fala de projeto. Então ele diz que nós estamos sendo edificados como casa espiritual para. Aqui começa uma revelação a respeito do seu destino. O que é que ele diz aqui? Estamos sendo edificados casa espiritual para sacerdócio santo, a fim, quer dizer, o sacerdócio não termina no sacerdócio, mas o sacerdócio tem um trabalho que é oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, só nesse versículo aqui, Pedro já começou a nos descrever. Primeiro, o que ele diz que somos? Pedras vivas. Está marcando aí? Você precisa marcar. Nós estamos aqui hoje num tempo de descoberta vocacional. Não só descoberta vocacional, mas descoberta da nossa identidade. Então está falando da nossa natureza. Nós somos pedras vivas, ou seja, temos a mesma natureza do nosso Senhor Jesus. Isso é glorioso. Amém, amados? Amém? É maravilhoso a gente ter a mesma natureza dele. No capítulo 1, Paulo fala isso, que nós somos participantes da natureza divina. Isso é pouca coisa, amados? Não. Isso é uma coisa maravilhosa. Temos a mesma natureza de Jesus Cristo. E ele está nos edificando como uma casa espiritual com o objetivo de oferecermos sacrifício. O que é o sacrifício? É alguma coisa que dói. Se não dói, não é sacrifício. Ah, não, hoje eu não vou na reunião não, porque eu estou cansado. Quer dizer que você só vai se estiver descansado? Então, não é sacrifício. Ah, eu estou chateado. Então vai. Porque nós estamos falando de sacrifício. Amados, Davi compreendeu isso. Outros homens de Deus compreenderam isso. Eu estava compartilhando outra noite com um grupo, lembrando aos irmãos uma história que me impacta a gente muito, que é a história de Abraão e Isaque. Lembra o que Deus falou para Abraão a respeito de Isaque? O que Deus queria? Quem se lembra? Conta para mim. Toma o teu filho, teu único filho, filho a quem amas, Isaque, quer dizer, não é para ter nenhuma dúvida, só faltou dar o CPF do menino. Teu filho, único filho, o filho que amas, Isaque, e faz o quê? E vai passear com ele no shopping. Foi isso, não? Vai fazer o quê? Sacrificar. É pouca coisa isso, gente? É pouca coisa? Deus podia facilitar. Deus podia facilitar. Pega Isaque, vai atrás da casa lá, dá um tiro na cabeça dele, você nem vai sentir. Deus falou, não. Você vai com ele caminho de 3 dias. E vai lá no Monte Moriá oferecer sacrifício. 3 dias.
Você já pensou o que é andar com o menino 3 dias sabendo que vai matá-lo? E o menino não sabia. Mas o menino faz uma pergunta extremamente interessante. Qual a pergunta que Isaac faz? Aqui está a lenha, aqui está o fogo. Cadê o sacrifício? Por quê? Eles chegaram no pé do monte e havia ali os empregados de Abraão, e Abraão diz para eles: fiquem aqui, porque nós vamos subir para adorar e depois vamos voltar. O que eles iam fazer lá em cima? E o que Abraão ia fazer? Sacrifício. Então, adoração e sacrifício são sinônimos. Irmão, vamos adorar? A gente levanta a mão, canta umas músicas bonitas e pronto, a gente chama isso de adoração. Adoração é muito mais que isso. Adoração é uma entrega dolorosa. Quando você se sacrifica em favor de Deus, em favor de outras pessoas. Se não for sacrifício, é esmola. Sacrifício agrada a Deus, esmola ofende a Deus. Não ofenda ao Senhor com esmola. Irmão, vão levantar uma oferta. Quanto eu dou? Aí você vai lá, escolhe a nota mais baixinha e dá. É esmola. Eu digo, amados, que a oferta que não dói não é oferta. Concorda comigo, não? A oferta que não dói. E dói onde? No órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Não tem nenhum órgão mais sensível que o bolso. Concorda comigo, não? Parece que tem cobra dentro, não pode nem meter a mão que cobra pica, né? Então, Davi falou para Araúna: eu não vou oferecer a Deus alguma coisa que não me custe sacrifício. Quanto é que você gastou hoje para vir aqui? Você investiu o seu tempo, você teve que levantar da cama, você teve que enfrentar a chuva. Vocês estão compreendendo o que é sacrifício, amados? Então, ele me chamou para ser casa espiritual, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a quem? Ué, não é agradável a mim? Não. Se é sacrifício, vai desagradar alguém e agradar outra pessoa. Quem sacrifica sou eu, quem fica agradado é Deus. Amém? Então, a sua preocupação não deve ser o que é confortável para você. A sua preocupação deve ser o que é que agrada a Deus. Porque esse é o nosso chamado. Amém? Então, nós estamos procurando descobrir a nossa natureza. Vamos pular agora para o versículo 9. Aqui Pedro, ele abre o leque, descrevendo quem somos e para que somos. Versículo 9. Então, vós, porém, sois geração eleita ou raça eleita. Amados, Deus nos elegeu. Não fomos nós que nos elegemos. Amém? Não fui eu que diz: Deus, eu estou aqui, eu estou me elegendo. Não foi. Porque você nem existia. Quando foi que Deus elegeu você? Quando? Antes da fundação dos tempos. Você nem existia. Ou seja, Deus não esperou você nascer, crescer, fazer alguma coisa bonitinha para Ele e falar assim: porque você fez coisa bonitinha, eu te escolho. Não foi. Deus elegeu você. Você nasceu já eleito por Deus. Amém? O que você é? Pedra viva, casa espiritual, raça eleita. Amém, amados? Não diz respeito a alguma qualidade minha, diz respeito a uma qualidade de Deus, que é bondade, generosidade, carinho para com a minha vida. Amém? Ele me escolheu baseado no que Ele é e não no que eu sou. Está claro isso, amados? Que mais ele diz? Que nós somos sacerdócio real. O que o sacerdote faz? O sacerdote, ele traz Deus para o homem
e leva o homem para Deus. Ele é o intermediário, ele é o elo de ligação. Então nós somos um sacerdócio real, por quê? Nós somos do rei Jesus. Então qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é reconciliar os homens com Deus. Amém? Nós recebemos o ministério da reconciliação. Se você não sabia qual é o seu ministério, hoje você está sabendo. Agora, não espere que a gente vai dar um diploma para você, que esse ministério não tem diploma, só tem trabalho. Não tem diploma, não tem jeito de você pendurar num quadrinho um diploma para isso, não. Agora tem trabalho. E qual é o trabalho? Reconciliar pessoas que estão afastadas de Deus. Qual é o seu ministério? Reconciliação. Tem outros textos na Bíblia que falam a mesma coisa? Sim. A Bíblia diz que nós somos juntas e ligamentos. O que a junta faz? A junta junta. Ou não junta? A junta que não junta, não junta. Nem a junta. Qual é o meu trabalho? É juntar o homem a Deus e juntar pessoas que estão separadas. Você conhece dois irmãos que estão brigados, o que você faz? O que você vai fazer? Você vai pegar os dois, pôr no banheiro, tranca a porta, só solta quando eles fizerem as pazes. Não, não é isso não, isso faz com gato e cachorro, não é com gente não. Mas o seu trabalho é aproximar pessoas. Se tem uma coisa que eu gosto, eu vibro, eu amo, é apresentar amigos meus a outros amigos meus. Gente, como eu me encanto com isso. Quando um amigo meu não conhece outro amigo, e eu ponho eles em contato, e eles se tornam amigos, fala, Deus do céu, coisa boa. Coisa boa. E eu tenho trabalhado nisso com afinco. Eu tenho trabalhado nisso assim com muita força. Tinha muita gente que não conhecia Lael, não tinha o prazer de conhecer Lael, não tinha o prazer de conhecer Tânia, tinha o prazer de conhecer vocês, e hoje me conhece. Eu vibro com isso, porque eu sei que essa é uma parte do meu ministério. Não só meu, seu também. Amém? Então nós somos sacerdócio real. Então o sacerdote, ele liga a pessoa a Deus. E como é que ele liga a pessoa a Deus? Pregando o evangelho. Ele prega o evangelho e a pessoa se converte a Deus. E a primeira coisa que você tem que fazer, quando você prega o evangelho para a pessoa, a primeira coisa, desculpa eu ser chato, a primeira coisa é ensinar a pessoa a orar. Primeira coisa. Porque se a pessoa começar orando, ela já chegou lá. Ela chegou assim no alvo mais alto que uma pessoa pode chegar, que é conversar com Deus. Tem algum lugar mais alto que esse? Não. Não tem, amados. Não tem. Quando você leva a pessoa a experimentar uma vida de oração, você pôs essa pessoa num lugar chamado Canaã. Porque Canaã não é uma questão de terra, Canaã é uma questão de relacionamento com o Pai. Porque no Egito o povo não podia relacionar com Deus, em Canaã pode. Então qual é o meu trabalho? É pegar a pessoa do Egito e levar em Canaã, com a pregação do Evangelho da Paz. Amém, amados? Esse é o trabalho sacerdotal. O texto diz que nós somos também nação santa. Tem outras versões que eu gosto mais, que tem aí um artigo definido, que diz a nação santa. Não sei como é que a sua diz aí. Dá uma olhadinha, tem um artigo definido? Porque nós não somos uma nação santa. Porque só existe uma nação santa na face da terra, que é o povo de Deus. Amém? Agora, preste atenção. A nossa santidade não foi conquistada, ela foi imputada. Não é que você lutou até conseguiu ficar santo. A santidade não diz respeito a coisas que eu faço. A santidade diz respeito ao que Deus fez. Ser santo significa ser separado. Separado do mundo, mas separado para Deus. Então Deus me resgatou do mundo e me levou para Ele mesmo. Por isso eu sou santo. Amém?
Mas esse é um conceito tão longe do nosso dia a dia, que às vezes eu brinco com as pessoas, por exemplo, chego para o Mário e falo, tudo bem, São Mário? E invariavelmente a pessoa ri. Invariavelmente. Porque não está acostumado com essa ideia de que a gente é santo. Aliás, eu já até ouvi crente falando assim, você pensa que eu sou santo? Eu falei assim, não, eu não penso, eu tenho certeza. Porque quem falou que você é santo, não foi você. Quem falou que você é santo foi Deus. Ah, mas eu não fui nem canonizado, nem carbonizado, nenhuma dessas coisas eu fui. Deus lhe fez santo. Quando você foi para a cruz, e Deus matou você na cruz, e pôs você na sepultura, e você ressuscitou juntamente com Ele, você agora é santo. Santo de Deus. Ah, mas tem algumas coisas que eu faço que são muito santas, não. Eu também. Mas deixa eu lhe dar uma figura. Nós estávamos agora no interior da Bahia, e eu conversei muito com um homem que estava nos hospedando, que ele trabalha numa fazenda da Michelin. Ele estava me contando lá os processos de enxerto, as coisas, coisa fantástica, coisa lindíssima. Talvez para você não, mas eu me inebriei ouvindo ele contar as coisas lá. Então, quando eles têm uma seringueira que não é muito boa, eles precisam de um cavalo, que é uma seringueira boa. E eles cortam e vêm com aquilo e enxertam naquela seringueira boa. E aquela seringueira enxertada, ela passa a produzir coisa boa. Entendeu? Você se lembra que nós fomos enxertados em Cristo? Você lembra não? Você foi enxertado nele? Agora, o que acontece? A seiva de uma árvore não vem da folha para a raiz. Sabe o que é a seiva, né? A seiva é o sangue da árvore. Não vem da folha para a raiz. Qual é o sentido? Da raiz para os ramos, até o último raminho. Então o que acontece? É quando você enxertou um ramo bravo numa oliveira boa, durante um tempo, aquele ramo que tinha oliveira ruim, ela ainda vai produzir oliveira ruim, porque a seiva não chegou até o último raminho, mas a seiva está subindo, e está subindo, e está subindo, e um dia todos os frutos na sua vida vão ser frutos bons. Amém? A seiva está subindo, não está? Porque nós somos enxertados. E quem enxertou a gente? Foi a gente que foi lá e se enxertou? Deus nos enxertou. Deus sabe trabalhar com isso, não? Deus sabe mexer com planta? Ele conhece tudo. Ele conhece tudo. E Ele enxertou você em Jesus Cristo. Então pode ser, não falar de você, fala de mim. Você ainda vai ver na minha vida algumas uvas azedas, algumas uvas intragáveis, mas tem paciência comigo. Tem paciência, que um dia todos os meus frutos vão ser de acordo com a raiz na qual eu fui enxertado. Tem paciência comigo, tá? Por favor. Você ainda vai ver coisas na minha vida, mas jamei ainda. Falei, por favor, amado, tem paciência, tem dó de mim, eu estou no caminho. Nós somos o quê? Nós somos nação santa. Por que nós somos nação santa? Porque Deus nos santificou. Deus decretou a nossa santidade. Então nunca mais você vai falar para alguém assim, você pensa que eu sou santo? Você vai dizer, eu sou santo, mas ainda tem coisas na minha vida que não são, mas vão ser. Amém? Você tem fé nisso? Não? Você precisa ter, porque isso é um fato. Isso aconteceu. Correto? Jesus veio a essa terra, Jesus morreu, Ele ressuscitou, você estava junto. Você estava junto. Quando Cristo foi pregado na cruz, você estava junto. Quando Ele foi sepultado, você estava junto. Quando Ele subiu ao céu, você estava junto. E onde é que nós estamos agora? Junto com Ele, assentados em Cristo Jesus, na região celeste. Amém?
Isso que está acontecendo aqui é uma projeção holográfica, porque na realidade nós somos sentados nele. Tá bom? A gente está vivendo aqui, mas eu gosto de dizer que nós somos a única planta que tem raiz para cima. Nós recebemos seiva de cima. A nossa seiva não vem de baixo. Quando um cristão tenta pegar a seiva que de baixo estraga tudo. Sua seiva não vem daqui. Nação santa, e nós somos uma nação. Nós temos todas as características que nos fazem uma nação. Nós temos um idioma diferente. Amém? Nós temos um idioma diferente. Qual é o idioma do cristão? Adoração, louvor. Qual é o idioma do mundo? Murmuração, lamentação, xingamento, lamúria. Qual é o seu idioma? Lael, eu descobri que tem um lugar na face da terra, é o lugar onde tem mais lamentação e murmuração. Não sei se você sabe onde é. Tem um lugar que parece ter um demônio em cima. É fila. Entrou numa fila, murmura. Impressionante. Parece ter um demônio. O demônio da fila. Entrou lá, começa a falar mal do governo, mal do atendente, mal do caixa, mal do banco. É um demônio. Entrou na fila, adora a Deus. E aproveita para falar de Jesus quem está na sua frente e quem está atrás. E quanto mais tempo durar a fila, mais você vai ter chance de pregar. Vai dar para você pregar, catequizar, batizar, né, se a fila demorar muito. Não reclama, não. Não reclama. Prega a palavra. Amém? Mas, gente, é impressionante. Não sei se vocês concordam comigo. É só entrar numa fila e a pessoa começa a murmurar. Vocês concordam ou não? Mas fala de tudo. Fala de tudo. Se choveu, fala mal da chuva. Se tem sol, fala mal do sol. Murmuração não é mentira. Só quero lembrar isso. Murmuração é uma verdade falada com o coração ruim. Não, mas não estou falando mentira. Eu sei, mas o coração está ruim. Lá em Jundiaí eu falo para os irmãos. Ah, mas está muito frio. Sim, mas quando chegar a época da uva, você vai ter uva sadia, porque o frio mata tudo que não presta na uva. Ah, mas está muito calor. Sim, mas quando chegar o tempo de chupar uva, se tiver docinha, foi aquele calor que você está amaldiçoando. Calor e frio tem sua razão de ser. Amém? Se você não sabe o que é, adora a Deus porque você não sabe. Mas nem murmura, nem fale mal. A gente amaldiçoa. A palavra diz que a gente mata com a nossa língua. Vamos continuar. Então ele diz que nós somos sacerdócio, é nação santa, povo de... Como é que diz o texto aí? Povo de propriedade exclusiva de Deus. O que é que significa? O que é que significa? Hã? Só tem um dono e Deus não gosta de sócio. Deus é dono da minha vida e nunca é sócio. As ações da minha vida não estão à venda. Deus comprou tudo. Ele é dono, não é majoritário, é dono total. Eu sou dele, porque ele me comprou. Amém? Você está entendendo quem você é? O restante do versículo fala de minha tarefa. O que é que diz aí? Tudo isso é para que eu proclame as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nesses dois textos que nós lemos, no versículo 5, versículo 9, nós ganhamos o que aí? Nossa identidade e o nosso ministério. Agora, tem um versículo que se diz por aí, né? Se pudermos complicar, por que simplificar, né? Conhece esse versículo, não? Não é na Bíblia, mas tem um versículo. Para-choque de caminhão. Se pudermos complicar, por que simplificar? Meu amado, se você está fazendo isso aqui, se está certo para você isso aqui, não faz mais pergunta a Deus, não. Vamos trabalhar.
Amém? Vamos trabalhar. É isso que Deus quer? Eu vou fazer. Às vezes a gente já sabe o que a gente deve fazer e continua perguntando a Deus, revela o que eu sou. Meu amado, está aqui. Está aqui. E o que Paulo chama isso aqui? A que nome Paulo dá isso? Visão. Lendo essas coisas e andando nisso, você pode dizer daqui a algum tempo, não fui desobediente à visão. Eu sei o que sou e sei o que faço. E estou fazendo de acordo com o que sou. Dura coisa é quando a gente crê numa verdade e não pratica aquela verdade. Isso gera um estresse fabuloso na gente. Isso gera em nós uma esquizofrenia espiritual. Porque eu sei o que sou e não ando no que sou. É uma incoerência. Isso adoece a alma. Isso gera ansiedade. E eu fico pensando, Deus do céu, como é que a pessoa tem total consciência do que é e não anda no que é? Isso gera ansiedade, gera depressão, gera uma infelicidade tremenda, porque a pessoa não está andando no que ela quer. Eu não estou dizendo que toda depressão é causada por isso. Tem depressão que tem fundo químico. Mas uma boa parte das depressões que eu conheço, amados, é de gente que sabe o que deve fazer e não está fazendo. Isso gera uma tristeza aqui. Agora, dias atrás, eu estava perguntando para um pessoal, você já viu um roceiro, um homem lá da mata, que pega a enxada, martelo com depressão? Você já viu, não? Não tem tempo. Não tem tempo para depressão. Porque está trabalhando de sol a sol. Aí chega cansado em casa, o que ele faz? Dorme. Levanta o dia seguinte, faz o quê? Vai trabalhar. Não tem tempo para depressão. Não sei quem conhece pessoa da roça aí. Quem conhece? Levanta a mão comigo aí. Você já viu um roceiro, um mateiro lá, plantador de feijão com depressão? Eu nunca vi. E os menininhos já crescem com enxada na mão. É ou não? É um remédio ótimo para a depressão. Qual foi o pecado de Sodoma? Você lembra, não? Soberba, fartura de pão, ociosidade e não se importava com o pobre. Próspera ociosidade. Ou seja, não faz nada. Aí entra aquele outro versículo. Mente vazia é oficina do diabo. Aí o diabo deita e rola. Aí depois a pessoa, não sei quem eu sou, ai de mim, não sei de onde vim, não sei para onde vou. Meu querido, volta para a Bíblia. Volta para a Bíblia. Não dê lugar para essas coisas. A ansiedade é o profundo desejo de controlar o que a gente não pode controlar. Essa é a minha definição de ansiedade. Quando você quer controlar tempo, quando você quer controlar o futuro e quando você quer controlar pessoas. Nenhum dos três se consegue. Nem você consegue se controlar. Quanto menos controlar os outros. O que vai ser de amanhã? Não sei. E se acontecer isso amanhã? Também não sei. E se não acontecer? Também não sei. Depois não dorme. Tem uma palavra em português. Português tem umas palavras fantásticas. Uma delas é a palavra preocupação. É uma palavra autodefinida. O que é preocupação? É ocupar-se antes. Quem se preocupa trabalha 2 vezes. É ou não? Eu tenho que lavar roupa. Meu Deus, quanta roupa. Jesus, misericórdia. Maria e José, vem me ajudar e tal. Quando vai para a roupa para lavar, já está cansada. Meu pai na fé dizia assim, não passe na ponte antes de chegar nela. É um negócio mais lógico que isso. Não tem nada mais lógico. Basta cada dia o seu mal. E vem o pão de cada dia. Então hoje tem o pão de hoje e tem o mal de hoje. Então se eu pego o mal de hoje e trago o mal de amanhã, eu não vou aguentar mesmo. Deixa cada coisa no seu lugar. Amém, amados? E ande naquilo que Deus falou para você que você é. É simples demais, não? É.
Mas a vida cristã é simples. É a gente que complica. Bom, e aí o que é que Paulo fala? Não fui desobediente à visão. Amados, existem algumas coisas que tiram a nossa visão. Agora eu vou falar agora do aspecto negativo. Eu não gostaria de falar, mas precisa falar. Algumas coisas que tiram a nossa visão. A primeira delas é reação errada ao sofrimento. Há um livro muito bom do Lloyd Jones que fala Cristo e o sofrimento humano. Se você conseguir comprar esse livro, ele é excelente. Cristo e o sofrimento humano. Muito bom. E ele analisa qual é a reação dos povos ao sofrimento. Por exemplo, o oriental, o indiano, ou hinduísta, ele diz que sofrimento é o karma, que não tem jeito de você se livrar dele. Então, se você sofre nessa vida e reage bem ao sofrimento, na próxima vida você tem chance de se reencarnar em alguma coisa melhor. Então, se nessa vida era cachorro, na próxima pode ser árvore, na outra pode ser até chegar a ser humano e alguma coisa melhor. Então ele não reage ao sofrimento, ele aceita como um karma. É um negócio imutável. Então essa é a forma deles reagirem. E já o ocidental, nós não suportamos o sofrimento. Nós não suportamos. Mas, sem ser oriental, sem ser ocidental, como é que o discípulo de Cristo reage ao sofrimento? Ele entende que todas as coisas, incluindo o sofrimento, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, em cada sofrimento, ele procura aprender uma lição. Claro, eu não estou aqui pregando que a gente tem que virar faqui. Sabe o que é faqui, né? Aquele cara que deita em cama de prego, come gilete. Eu não estou pregando isso, eu não estou convidando você para ser faqui, sofrer por sofrer, não. Não é isso não, ninguém gosta de sofrimento e Deus não nos criou para o sofrimento. Mas existem coisas em nossa vida, amado, que é consequência do mundo que nós estamos. Ou você acha que o ladrão só assalta quem não é crente? Na nossa casa, entraram 7 vezes. Deus, onde é que estavam os anjos? Não sei, Deus deve ter chamado o anjo para fazer alguma outra coisa lá. Sei lá. Bati o carro, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Conserta. Ora. Não estou dizendo aqui que você tem que amar o sofrimento. O que eu estou dizendo é que a gente tem que aprender a lição que o sofrimento traz. Eu tenho estudado essa matéria de sofrimento. Eu descobri que tem um negócio na nossa vida chamado curso de consolação. Não sei se você já ouviu. Curso de consolação. E é um curso que tem graduação, pós-graduação. É o seguinte, acontece uma coisa com você que lhe causa sofrimento. Uma primeira reação, uma das primeiras reações é perguntar a Deus onde foi que eu errei. Aí você analisa, e analisa, e analisa, e analisa, não descobre nenhum erro. Ah, só pode ser o diabo. Aí começa a amarrar o diabo. E amarra, e amarra, e desamarra, e amarra de novo. E algema, e desalgema, e a coisa continua. Há um texto na Escritura que diz que nós consolamos os outros com as consolações que recebemos. Pergunto, como é que você pode consolar se você não foi consolado? E como é que você pode ser consolado se não tem sofrimento? Então tem coisas que acontecem na vida da gente que é para a gente aprender a ser consolado, para que a gente aprenda a consolar. Eu chamo curso de consolação. Deus deixa você passar por situações para você aprender. Deus fala em Deuteronômio que Deus deixou alguns inimigos na terra para nos ensinar a guerrear. Não é interessante? Se você não guerrear, como é que você vai adquirir músculo? Se você não faz exercício, como é que você cresce? Se não tem prova, como é que você passa de ano? O nome bonito é prova, né? Prova.
Podia chamar de tribulação, né? A tribulação do primeiro trimestre, né? Tribulação do final do ano, né? Não, para alguns é tribulação mesmo, né? Mas se você não passar por ela, como é que você vence? Porque eu ia falar tribulação. A prova, ela expõe o que você aprendeu ou que não aprendeu. Então a prova não é contra você, a prova é a seu favor. Está me entendendo, não? Ainda que pareça contra você, que todo mundo está um complô contra você, juntaram todos os professores para oprimir você. Não, nada disso. Nada disso, não foi um complô. É para você tirar de dentro de você o que você aprendeu, o que não aprendeu. E naquilo que você é fraco, você vai buscar ajuda e vai crescer naquela área. Assim são as provas na escola e na escola de Deus. É o que eu chamo de curso de consolação. Mas a reação errada ao sofrimento nos faz perder a visão. Você foca tanto no sofrimento e vê tanto poder no sofrimento que você esquece daquilo que você é em Deus. Eu poderia falar um bom tempo só sobre isso, mas vou lhe dar um exemplo só. Agar, lembra de Agar? Quem foi Agar? Hoje eu estou exigindo muito da memória de vocês, né? Serva de Sara, mãe de Ismael. E foi uma geração espontânea, Ismael? Não. Houve um ajuntamento de Abraão com Agar. E quem foi que patrocinou? Sara. Quando a criança nasce, o que Sara faz? Mas não foi ela que fez a coisa? Quem vai entender, né? Eu não entendo. E aí, 2 vezes, Agar é mandada embora. Na segunda vez que ela é mandada embora, ela vai para um lugar ermo, sem água, segundo a sua visão. E ela deixa a criança longe, criança, 12, 13 anos de idade, deixa a criança longe e se afasta para não ver o menino morrer de sede. Você lembra dessa história? Nisso, um anjo aparece a Agar e diz: Deus ouviu o choro da criança. Não foi a oração dela, não. O choro da criança. E diz o texto: então abriram-se os olhos de Agar e Agar viu um poço que está do lado dela. Não diz que o anjo cavou um poço, diz que abriu os olhos. O sofrimento impede a gente de ver o livramento de Deus, impede a gente, a reação errada ao sofrimento, faz a gente ficar cego a um livramento que Deus está dando. A reação errada. Amém? O sofrimento, ele virá. A palavra diz que nesse mundo nós teremos aflições. E ele diz que ninguém que tem deixado pai, mãe, filhos e casa por amor de mim, vai deixar de receber nessa terra 100 vezes mais com perseguição. É promessa, amado. Perseguição e aflição é promessa de Deus. Ou é promessa só, promessa que venha boa água para nós, bom carro? Não, aflição e perseguição é promessa de Deus para nos provar e nos fazer fortes, para a gente aprender a guerrear. Amém? Mas qual é a sua reação ao sofrimento? Você para, você estanca, você diz assim: Deus, eu estou sofrendo muito. E aí numa situação dessa a gente começa a se fazer de vítima. E o nosso amigo Ademir Fange, ele diz o seguinte: só existiu na face da terra uma vítima só, Jesus Cristo. Só teve uma vítima. E eu vi esses dias atrás uma pergunta assim: por que que os bons sofrem? E embaixo assim: só teve um bom que sofreu. Porque a palavra diz que nós não somos bons. Nós somos maus. Por natureza nós somos maus. Natureza humana. Uma outra causa de sofrimento, ou perda de visão, é a falta de expectativa ou expectativa errada. Ora, amados, eu sei que o meu Redentor vive. Você sabia, não? Completa o texto para mim. Completa o texto. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra.
Isso é expectativa correta. Amém? Às vezes a gente tem uma expectativa em algo que Deus não prometeu. Às vezes a gente faz uma oração, Deus, eu quero uma casa, e descreve a casa e tudo, e ora, a casa não vem, aí a gente fica magoado com Deus. Mas eu pergunto, Deus prometeu te dar aquela casa que você estava pedindo? Se Deus não prometeu, não cobre dele não. Me entende não? Deus, eu quero o carro do ano, eu estou orando por uma Lamborghini, vermelha se possível. Me dá Lamborghini, Senhor, me dá Lamborghini, eu oro um ano, jejuo, estribucho, tudo que eu podia fazer eu faço. E a Lamborghini não vem, eu fico magoado com Deus. Por um acaso, queridinho, Deus lhe prometeu Lamborghini? Expectativa errada. Aprenda a pedir o que Deus prometeu. Porque nós não sabemos orar como convém. Então eu tenho que aprender, Deus, o que é que o Senhor quer que eu peça? E Deus vai lhe dar o motivo de sua oração. Amém? Expectativa errada. Projetos errados. Desejos mundanos. Projetos que não foram dados pelo Senhor. Eu vou ser sócio daquela pessoa, quando Deus fala, não seja sócio. Eu vou comprar tal coisa, quando Deus falou para você não comprar. Projetos errados. Aí, desculpa a expressão, amados, dá com os burros na água, aí fica magoado com Deus e pede a visão. Uma outra coisa, visão natural errada. Visão natural errada. Visão da alma. E aqui eu vou lhe contar uma história. Quando Eliseu estava preso na cidade, o exército veio prendê-lo. O Eliseu estava numa cidade e o exército veio prendê-lo. O rapaz que ajudava Eliseu, o secretário de Eliseu, sai da cidade, não me lembro agora o motivo pelo qual ele sai, e aí, sim, mas ele sai e lá fora o que ele vê? Ele vê o exército do inimigo cercando a cidade. Qual o pensamento que vem na cabeça dele nessa hora? Meu profeta vai morrer e eu vou perder meu emprego. Mas é isso. Porque a gente reage segundo a visão que a gente tem. Se a sua visão é natural, você vai reagir desse jeito. Aí ele entra lá dentro e fala assim, olha, o pessoal está aí para lhe prender. Aí o profeta sai com ele lá fora. E o que é que o profeta faz? O profeta faz duas orações, vocês lembram não? A primeira oração, qual é a oração? Senhor, abre os olhos desse moço. E o que é que o moço vê? Exércitos e carros de fogo da paz de Deus. E aí o coração dele tranquiliza. O nosso coração, amados, ele entra em choque quando a gente vê segundo a nossa visão natural. A nossa reação é de acordo com a visão. Uma outra história, aliás, outra oração que Eliseu faz é: cega os olhos desses soldados. Manda abrir os olhos de um, cega o outro, né? Esse é o profeta. Uma outra coisa que eu perdi o texto que eu queria trazer para vocês. Tá, eu vou lembrar. Eu estou citando 2 Reis 6,13. E em diante, no versículo 17, ele diz: peço-te que ele abra os olhos para que veja. Já voltou o que eu queria falar. 12 homens entram na terra para ver a terra, lembra não? Em Canaã. 10 voltam com um relatório e 2 voltam com o mesmo relatório. Só que 10 veem o que deviam ver, mas eles trazem uma informação a respeito de gigantes. Lembra disso? Não. Os 2, quem foi? Caleb e Josué, eles veem a terra. Deus não mandou aqueles 12 olhar para gigantes, Deus mandou olhar a terra. Quando você olha para onde Deus não mandou você olhar, você vai se abater. Ou você acha que Deus não sabia que tinha gigante? Deus falou para espiar a terra, porque o gigante, Deus ia cuidar.
Dos gigantes Deus ia cuidar. O povo tinha que cuidar da terra. Mas o que a gente faz? A gente olha para onde Deus não mandou. Quando nós fizemos um projeto de comprar uma casa em Jundiaí, Deus falou que ia dar casa para a gente, eu saí procurando a casa. E as casas que eu vi eram muito caras. E eu entrei numa depressão, assim, no começo da depressão. Falei, Deus, o Senhor falou que ia dar casa para nós, mas eu não tenho dinheiro. Você vê que loucura? Eu achava que Deus ia me dar casa baseado no que eu tinha. Quando Deus disse que me dá casa por um milagre. E foi o que aconteceu. Então, quando a gente olha para o lugar errado, o sofrimento toma conta da gente e a gente perde a visão. Amém? Eu queria que a gente orasse agora, pedindo para Deus abrir os nossos olhos, para ver o que Ele está mostrando para nós, ao nosso respeito e a respeito do nosso ministério. Você pode orar? Você pode se levantar ou curvar sua cabeça, como você quiser, e pedir, Deus, revela para mim a visão que o Senhor tem ao meu respeito e a visão do meu ministério. E deixa Deus lembrar você as coisas que nós falamos hoje aqui. Pode orar. Ora por você. Não me deixe olhar, Senhor Deus, para onde o Senhor não quer que eu olhe. Não me deixa ver o que o Senhor não quer mostrar. Mas me faz ver, Pai, o que o Senhor está mostrando para mim nesta noite, a meu respeito. Senhor, eu quero declarar o que o Senhor falou que eu sou. Oh Deus, se você se lembrar do que Deus falou que você é, fale sobre isso para Deus, proclame isso. Deus, Deus amado, Deus amado. Será que a gente podia abençoar um ao outro nessa noite? Vamos orar assim, Deus, mantenha a tua visão no coração do meu irmão, da minha irmã. Por favor, vamos orar uns com os outros. Deus, mantenha a visão no coração do meu irmão, da minha irmã. Fixa a visão, Senhor. E que meu irmão, Pai, seja guiado pela visão do Senhor. Deus amado, Deus amado, Deus amado, ó Senhor Jesus, ó Deus, deribahanda la shurikanta ribianti alara barondo lobo achandarimai.